Vamos à apresentação do professor apresentador. Meu nome é Geomar Dias de Souza. Para facilitar meu primeiro nome, podem me chamar de Gel. Fiquem à vontade. Sou engenheiro civil, bacharel formado na FIPMOC, Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros, pós-graduando em Gestão de Projetos, também na FIPMOC. Sou técnico em Eletromecânica, formado na FENC, Fundação Educacional Montes Claros. Tenho 14 anos de experiência como projetista mecânico, sempre atuando na área de engenharia de diferentes disciplinas, como estruturas metálicas, projetos mecânicos na área de siderurgia, mineração, alimentos. Atuei 2 anos como coordenador de estruturas metálicas. Atualmente atuo como engenheiro coordenador de projetos na parte de fiscalização de obras públicas e também como professor apresentador no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A nossa disciplina será fracionada em 4 aulas, iniciando com a aula 1, com foco em desenho, elementos de desenho. Na sequência, teremos a aula 2, com conteúdo de desenho arquitetônico. Após, na aula 3, iremos conhecer as noções da construção civil na parte de alvenaria e, finalizando, teremos a aula 4, onde iremos aprender sobre a parte que agrada aos olhos na construção civil, que é a parte de acabamento. Vamos começar? Então, para iniciar a aula 1, elementos de desenho, vamos antes fazer uma breve introdução. Vamos falar um pouco sobre a origem do desenho e a importância do papel socioeconômico da construção civil na sociedade moderna. O mercado de trabalho, especialmente nos países desenvolvidos, vem passando por grandes transformações, principalmente com a introdução de novas tecnologias, equipamentos modernos, além de processos automatizados. Em países ainda em desenvolvimento, como o Brasil, não seria diferente. É necessário melhorias em moradia, infraestrutura, saneamento básico. Além disso, nota-se certa tendência na simplificação dos processos construtivos no ramo da engenharia civil, além de busca por produtos e insumos industrializados, que facilitem cada vez mais o dia a dia nas obras. Então, qual é o papel socioeconômico da construção civil? No Brasil, existe uma crescente ampliação no ramo da construção civil. Isso devido à facilidade aos programas sociais que facilitam o acesso à população a subsídios, créditos à família de baixa renda, juntamente com a oferta de crédito, somando a melhoria de renda da classe média. Todo esse cenário favorece na aquisição de moradia. Então, se é necessário investimento em construções de novos imóveis, reformas e até ampliações, isso reflete diretamente no aquecimento do mercado de negócios imobiliários, certo? Com todo esse crescimento, cria-se um bom cenário, contudo, ampliando a necessidade de profissionais em todas as áreas da construção civil, não é mesmo? Então, com tanto imóvel sendo construído e reformado para atendimento a todo esse público, logicamente, eles terão destino certo, não é mesmo? As imobiliárias que realizam o serviço de venda desses imóveis. Seja para venda ou para locação, surge então a necessidade de profissionais capacitados para absorver essa demanda, correto? Vamos entender um pouco agora sobre as etapas da construção civil. Antes de iniciarmos a execução de uma edificação, é necessário desenvolver o projeto arquitetônico. Essa etapa é de fundamental importância para o sucesso da execução da edificação. É preciso incluir também as etapas de viabilidade e seleção do terreno, planejamento, cálculo estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, planilhas orçamentárias e cronograma da obra. Porém, uma das etapas mais importantes é o projeto arquitetônico.
Somente através dele é possível gerar os demais projetos e documentos de planejamento. O projeto arquitetônico é composto de plantas, vistas, fachadas, cortes e detalhes com informações técnicas. Além disso, o arquitetônico nos possibilita uma visão do layout, ou seja, nos fornece uma representação gráfica adequada da obra, reunindo as informações necessárias ao entendimento de quem irá executar a obra. Para a disciplina de noções de construção civil e desenho arquitetônico, vamos falar um pouco sobre a história do desenho técnico, desde sua origem, além de seus principais instrumentos e elementos e materiais tradicionais de trabalho. Mas qual a origem do desenho técnico? Que tal viajar no tempo? Então, desde a antiguidade, os palácios, pirâmides, templos tiveram suas idealizações antes das construções, apenas com esboços. Entendendo melhor o que é esboço, é o mesmo que croquis. Ficou difícil? Croquis nada mais é do que o rascunho de uma ideia formada em um papel. Mas continuando, as obras eram realizadas sempre com base em experiência dos mestres artesãos da época, atendendo às necessidades dos reis e faraós, ou seja, não se estudava o desenho e não tinha uma forma técnica. Já no século XVIII, surgiram as primeiras técnicas utilizando traçados geométricos. Bem, entendendo melhor traçado é o mesmo que traços ou linhas, entenderam? Continuando, então esses traçados geométricos eram utilizados para a representação de objetos em duas dimensões. Viram que interessante? O desenho técnico, através de vistas, plantas, nos possibilita construir em nossa mente uma imagem 3D do objeto. Os elementos geométricos devem ser traçados em projeções ortogonais, verticais e horizontais, orientados pelos eixos X e Y, o que se denomina desenho 2D. Atualmente, com o avanço da tecnologia, existem softwares que possibilitam desenvolver desenhos em 3 dimensões, ou o desenho 3D, que são utilizados os eixos cartesianos X, Y e Z. Para melhor entendimento, vamos à lousa. Esse é o desenho 2D. Ele é caracterizado por você trabalhar com o eixo cartesiano X na horizontal e o eixo Y na vertical. Daí aqui o exemplo de um desenho 2D, onde você utiliza uma linha no eixo cartesiano X e, só para variar um pouco, um desenho em diagonal fazendo a ligação do triângulo. Poderíamos também desenhar um retângulo ou até mesmo um quadrado, sempre no plano 2D. A diferença para o desenho 3D é apenas do eixo Z, que nos oferece uma sensação de profundidade do desenho. Se eu desenhasse um quadrado no sistema 2D, eu só enxergaria o eixo X e o eixo Y. Mas no caso a gente vê o eixo Z que nos dá profundidade, enxergando a figura em 3 dimensões. Agora, pessoal, vamos conhecer os principais instrumentos tradicionais utilizados para o desenho técnico. Vamos começar com a prancheta. A prancheta é composta de uma estrutura de madeira ou de aço que dá sustentação a uma tábua de madeira geralmente forrada com plástico fosco, que serve de apoio e fixação da folha de papel específico para desenho. A prancheta possui um movimento basculante, possibilitando posições variadas para atender tanto à estatura ou altura do desenhista, ou até mesmo para mudar de posição em caso de necessidade. Vamos conhecer a prancheta? Então temos aqui um modelo de prancheta com régua paralela, que tem essas cordinhas aqui, ó, que faz com que essa régua
faça esse movimento sempre vertical para cima ou para baixo. Aqui a gente mostra para vocês a estrutura, né, basculante. Aqui são cilindros que você consegue projetar essa prancheta nessa posição ou nessa posição, dependendo da necessidade do desenhista. E essa é uma prancheta mais antiga, que ela possui pedais, onde um pedal eleva a altura da tábua e o outro pedal ele bascula a tábua, fazendo com que ela fique em posições variadas de desenho de acordo com a estatura do desenhista. Basicamente, essas antigas é que a maioria começou o desenho técnico. Hoje, nas escolas, é muito usual esse tipo de prancheta. Existem outros instrumentos opcionais que são utilizados juntamente com a prancheta. São 3, os principais: a régua paralela, a régua T e o tecnígrafo. Bom, pessoal, tanto a régua paralela ou a régua T nos possibilitam traçar linhas horizontais. Já o tecnígrafo possibilita traçar linhas nos eixos X e Y, ou seja, horizontais e verticais, além do recurso a mais de traçar retas em ângulos. Vamos conhecê-los? Aqui está a régua paralela. Paralela pelo seguinte, ela vai trabalhar sempre no sentido vertical da prancheta com essas linhas. Então você consegue fazer movimentos sempre na vertical e consegue traçar linhas no desenho na horizontal. A régua T, que também é muito usada para desenho, ela é uma régua que ela é solta, ela não tem aquelas cordinhas aqui, né, igual a régua paralela, porém ela é solta, então você pode usar ela em qualquer tipo de mesa, desde que a mesa tenha um alinhamento nessa parte. Já o tecnígrafo, ele tem esse braço articulado, né? Tem o braço articulado, onde você consegue fazer o movimento em qualquer posição da prancheta, fazendo as linhas tanto na horizontal quanto na vertical, e além disso, girar esse sistema, onde essa régua vai fazer o giro e você consegue traçar a linha em outro ângulo. Vocês viram que com o uso da régua paralela somente conseguimos traçar linhas horizontais, mas isso já foi planejado. Portanto, a régua foi desenvolvida para desenho com o uso do par de esquadros. No caso, utilizamos o par de esquadros 30, 60 e 90 graus e juntamente com o esquadro de 45, 45 e 90 graus, onde através de combinações é possível gerar ângulos diversos, porém com limitações. Vamos ver na lousa. Aqui observamos o caso da prancheta, que o projetista ele utiliza um esquadro, certo? Se ele quiser fazer alguma linha em outro ângulo. Igual já apresentado, que a prancheta só consegue movimentar na vertical. O tecnígrafo, ele já tem as duas réguas instaladas no equipamento. Esses são os dois esquadros que a gente usa em combinação, que são o esquadro de 30, 60 e 90 graus e o esquadro de 45, 45 e 90 graus. Essas são a composição de esquadros, ou seja, a gente consegue traçar linhas a 90 graus, fazendo a junção dos dois esquadros, conseguimos fazer linha a 75, usando somente o esquadro, a gente usa 60 graus para traçar a linha, também somente um esquadro 45, também só um esquadro 30 e com dois esquadros a gente consegue traçar a linha de 15 graus. Então, pessoal, e no caso de existir a necessidade de desenhar uma reta com um ângulo diferente da combinação de esquadros, como fazer?
Mas olha, calma aí, que existem recursos. Existe um esquadro com recurso a mais daqueles que conhecemos no slide anterior. Ele possui um recurso, uma opção de escolher o ângulo necessário, ou seja, ele possui regulagem. Bacana, hein? Para quem utiliza o tecnígrafo, este recurso já não vem disponível. Ou seja, o próprio tecnígrafo ele já oferece essa opção de você traçar a linha em ângulos diferentes. Já que o dispositivo que dá sustentação às réguas possui esse recurso de giro, possibilita traçar ângulos diferentes. Vamos ver no slide. Esse é o esquadro que tem regulagem. Ele tem essa pecinha aqui que você folga ela e com isso você consegue abrir essa abertura aqui. Você consegue com que seu esquadro faça vários tipos de posições. Com isso, você só apoia essa parte aqui na régua paralela, ou a régua T, né? E aqui você consegue traçar a linha tanto num ângulo quanto no outro, conforme necessidade. Já o tecnígrafo, ele já tem essa regulagem padrão, onde você folga esse dispositivo, você pressiona ele, e aqui vão ter escalas de ângulos onde você gira as réguas para conseguir atingir o objetivo desejado. Outro instrumento que é utilizado no caso de necessidade de traçar ou aferir linhas em ângulo é o transferidor de graus. Geralmente, quem utiliza o tecnígrafo não tem a necessidade de utilizar o transferidor de graus para traçar linhas, apenas em caso de necessidade de verificação do desenho técnico. Vamos ver o slide. Aqui nós temos o transferidor de graus. Temos dois modelos. Aqui nós temos um mais profissional de desenho e aqui nós temos um mais usual para desenhistas iniciantes. Então aqui você vai apoiar ele na régua T e aqui você vai marcar em escala de 0,5 graus quais são os graus que você quer traçar no desenho. Uma vez você marcando o grau desejado, você aplica uma própria régua ou o compasso combinado e você consegue fazer essa linha. Esse transferidor ele já é mais para conferência. Observe que não tem como você apoiar ele na régua T, porque ele tem toda uma circunferência. Ou seja, você posiciona o transferidor na linha que você quer e daí você, se estiver passando outra linha no desenho, você vem e confere qual é esse ângulo que tem no desenho. Esse também dá para utilizar, mas o mais utilizado para verificação é esse transferidor. Então, o que acharam? Mas ainda não acabou. Vamos conhecer mais instrumentos. Vou apresentar a vocês agora o compasso. Este instrumento de desenho já deve ser um velho conhecido de vocês. Alguém aí já utilizou? O compasso é utilizado para a criação de uma circunferência, ou seja, círculos ou semicírculos. É composto de duas pernas em uma junção regulável e um pequeno suporte para que possamos segurar e manuseá-lo. A perna que possui uma ponta metálica deve ser posicionada de forma fixa no desenho e não precisa aplicar muita força, fazendo com que a outra perna, que possui um suporte para utilizarmos o grafite, faça a linha no papel ao realizar o movimento de giro, gerando assim a figura geométrica do círculo. Vamos ver na lousa. Bom, pessoal, esse é o compasso padrão. Esse é o mais utilizado aí, o mais baratinho que você consegue achar no mercado. Ele é composto desse suporte que fixa as duas pernas. Aqui é onde a gente segura o compasso com os dedos. Essa ponta metálica é onde você posiciona. Deixei um desenho aqui de propósito só para mostrar para vocês que você tem que fazer uma linha, no caso,
na horizontal, uma linha na vertical e marcar o centro para você colocar a ponta metálica. Essa outra ponta aqui com grafite, você faz o giro. Aí você marca o papel. Aqui fica a ponta metálica. Já esse outro tipo de compasso, que é mais profissional, ele já vem com regulagem da ponta metálica, ele possui um sistema de encaixe da lapiseira e, além disso, ele possui um sistema que trava para ele não abrir as pernas quando você aplica força para fazer o giro. E aqui, só para mostrar para vocês, o estojo de compasso profissional, que geralmente vem com mais de um compasso, né, do mais simples. No caso, para vocês praticarem em casa, vocês podem estar adquirindo esse compasso aqui que é mais baratinho. Só para vocês ir treinando aí como fazer as circunferências e círculos. Existem limitações quanto ao raio ou diâmetro máximo, que geralmente vai depender da necessidade do tipo de desenho. Mas, para esse caso, existem formas de se conseguir ampliar uma das pernas do compasso, utilizando um extensor ou também podemos utilizar um cintel. Prestem atenção na lousa. Pessoal, esse aqui é um extensor de compasso. Geralmente, quando você vai fazer um desenho que tem uma circunferência que o compasso, apenas estando aqui, não comporta fazer esse raio, aí você utiliza o extensor, mas para compassos profissionais. Então você tira aquela pontinha que estava aqui, a lapiseira desenhada no slide anterior, encaixa a ponta do extensor e pode utilizar fazendo um raio muito maior. Esse extensor ele possui regulagem, então você folga aqui e você consegue chegar a ponta do lápis para cá ou para cá, dependendo da sua necessidade, dependendo do tamanho do seu raio. Já existem compassos já com a regulagem padrão, já vem, ele é profissional, onde você folga essa rodinha aqui e de dentro da perna do compasso ele tem um extensor já padrão, também com regulagem, ok? Em ambos os lados. Ah, tá. O cintel, ele não é muito utilizado no desenho arquitetônico de construção civil. Mas em caso de necessidade, o cintel ele parece muito com esse extensor aqui, ó. Só que ele trabalha com duas pernas de extensor. Ele tem tanto essa perna aqui, quando ele aplica uma próxima aqui, seria mais ou menos isso. Aí você pode fazer a junção dessa perna com essa e você consegue fazer grandes raios, ou seja, transformando em grandes diâmetros. Ok? Mas não é muito utilizado no desenho arquitetônico. Então, vamos conhecer mais instrumentos? Agora, vamos às réguas com gabarito. Seria inviável desenhar todos os objetos que contemplam o projeto arquitetônico. Para isso, foram desenvolvidos diversos tipos de gabarito, que facilitam bastante a vida dos desenhistas. Temos gabaritos com objetos como bacias sanitárias, pias, entre outros. Temos também gabaritos com portas, janelas, quadrados, triângulos, enfim, muitas figuras geométricas que são aplicadas nos desenhos. Também a curva francesa. Opa, mas o que é isso? Calma, pessoal. A curva francesa nada mais é do que uma régua com gabarito com diversas curvas com raios variáveis em sua concordância, que facilita na interligação de traços e linhas retas tangenciando em círculos ou figuras geométricas. Vamos ver no slide. Aqui nós temos a curva francesa. Essa curva francesa ela possui
diversas curvas com concordâncias variáveis, onde a gente consegue, dependendo do tipo de desenho, fazer algumas interligações. No caso aqui, ó, do sistema de transmissão. Não é muito a área de civil, mas é só para mostrar para vocês. Se eu tenho uma elipse e outra elipse, eu preciso tangenciar um outro círculo com um raio X aqui desejado, eu venho e utilizo a curva francesa para fazer isso. Tanto para dentro ou para fora você consegue usar a curva francesa. Aqui estão os exemplos. Já os gabaritos, existem inúmeros gabaritos. Eu coloquei apenas 3 aqui para vocês, só para ilustrar a questão aqui do quando você fazer um desenho arquitetônico e tiver pia de banheiro, você já pode vir aqui usar de acordo com o modelo que você está planejando. Outros gabaritos têm modelos de salas de reuniões, mesas, cadeiras, e outros têm quadrados, círculos, retângulos, ou seja, existem diversos desses. Em papelarias aí da região da sua cidade, você pode estar adquirindo esses gabaritos para você estar fazendo seus desenhos em casa, para treinar, ok? E aí, estão cansados? Animem-se, pessoal. Vamos conhecer mais um instrumento. Basicamente, se utiliza todo o tempo. Alguém sabe qual é? É a lapiseira, ok? Há muito tempo atrás era utilizado o lápis profissional normatizado para desenho. Porém, com o passar do tempo, tomou conta do mercado a lapiseira devido à maior qualidade no traço ou na linha, devido à facilidade de escolhermos o tipo de grafite e, dependendo do papel, podemos utilizar especificações diferentes do grafite. Bom, existe um tipo de grafite ideal para cada estilo de desenhista. Estamos falando de dureza do grafite. Temos o grafite 7B, que é mais mole, temos o grafite 9B, que é mais duro, e temos um grafite mediano, que é o HB. Existem outros modelos. Vamos ver no slide. Aqui, pessoal, nós temos a lapiseira, que é a mais utilizada hoje. Então, você tem diferentes tipos de lapiseira. Lapiseira 03, lapiseira 05, 07. Você tem vários tipos de lapiseira. Nessas lapiseiras, você compra o grafite, introduz aqui na lapiseira, então você não precisa afiar igual o lápis profissional. Imagina você fazendo um desenho, uma série de desenho arquitetônico, você vai usar diversos tipos de traçado, você vai ter um traçado mais fininho, um traço mais espesso, e você tem que comprar uma série de lápis desse e tá toda hora apontando ou afiando o lápis, né? Porque a ponta dele vai desgastando. Ou então porque o lápis ele é HB, que ele é mediano, e você precisa de um lápis mais duro, dependendo de fazer o desenho. Então, com isso, você só compra o grafite, usa da forma que você precisar, depois você pega essa mesma lapiseira, só troca o grafite para um macio ou mais duro e vai trabalhando. Então, ficou meio que sem uso o lápis profissional de desenho. Hoje em dia, uma lapiseira dessa dura bastante tempo. Dependendo do tipo de desenhista e do zelo e da marca, você consegue conservar uma lapiseira dessa até por mais de 10 anos. Temos também outro instrumento fantástico que nos auxilia na medição ou aferição de projetos. É o escalímetro. Existem diversas escalas que vão desde a escala natural, 1:1, a escala de redução ou a escala de ampliação de um objeto. O escalímetro ele é fabricado de forma triangular e é composto de 3 escalas em um único escalímetro. Porém, é importante destacar que será necessária a utilização de vários escalímetros para desenvolvimento de desenhos técnicos diversos. Os mais utilizados para o projeto arquitetônico são as escalas 1:150, 1:100, 1:75 ou 1:50, ou de acordo com a necessidade. Antes de executarmos um desenho,
temos que observar o tamanho do objeto a ser desenhado, o tamanho do papel a ser utilizado e os escalímetros disponíveis. Assim, com marcações prévias no papel, é que nos dará a relevância de dimensões do objeto ao tamanho do papel ou formato escolhido. A escala escolhida de tal forma que nos possibilita desenhar um edifício em uma folha de papel. Vamos à lousa, ao slide. Aqui nós temos o escalímetro, só para apresentar aqui a escala dele em relação ao lápis. É uma peça pequena que ele contém várias marcações. Por exemplo, aqui nós temos escala de 1 para 100, temos escalímetros de 1 para 125, ou seja, 75, 125. Existem vários tipos de escalímetro. Então, quando a gente vai fazer um desenho, e se eu tenho um objeto que é muito grande, esse objeto é maior do que esse desenho, eu tenho que fazer uma escala de redução. Então, eu pego o escalímetro, através das medidas do objeto, e venho e transcrevo esse objeto em uma escala menor, dentro do desenho. Aí eu indico a escala que eu estarei usando aqui no desenho. Mais para frente a gente vai ilustrar melhor. Bom, pessoal, o próximo instrumento é o mais utilizado de todos. Basicamente, utilizado em todos os desenhos. Vocês sabem qual é esse instrumento? Não? Sim? Bom, quem falou que é o papel acertou. Parabéns. Então, existem vários tipos de papel. O papel manteiga, o papel vegetal transparente e o papel vegetal tradicional branco. Basicamente, o papel vegetal transparente e o papel manteiga foram muito utilizados no passado, na época com uma vantagem, pois os mesmos possibilitavam um nível de transparência onde podíamos copiar outros desenhos, quando colocávamos o projeto em cima do outro. Atualmente, o papel mais utilizado para projeto é o papel vegetal branco, tradicional. Vamos ver os slides. Esse é o papel manteiga. Ele possui uma transparência e ele é muito fininho. Então, na época, foi um dos primeiros papéis a ser utilizados para desenho. Depois, com o passar do tempo, foi utilizado o papel vegetal também com certo tipo de transparência. Se eu colocasse esse papel vegetal e colocasse um outro desenho aqui atrás, a gente ia ver o desenho por baixo do outro. Daí possibilitava o desenhista colocar um papel desse em branco e um projeto pronto e vir e copiar o desenho. Esse já é o papel vegetal branco, mais tradicional. Então esse atualmente é utilizado em plotter ou até mesmo para fazer desenho à mão livre. Então, pessoal, olha a origem do desenho, como que começou. Papel mais robusto, que mal dava-se para ver as linhas, porque o grafite também é muito parecido com essa cor. Depois nós evoluímos para um papel um pouco melhor, né, que é o papel vegetal, mas mesmo assim ele ainda tinha uma cor mais escura, né, o que dava uma dificuldade assim, na interpretação do desenho. E hoje nós temos o papel mais branco, onde as linhas geralmente na cor preta destacam mais no desenho, a não ser desenhos onde possuem linhas coloridas ou textos coloridos. Mas esperem aí, para começarmos a desenhar, é só ajustar o papel e fixar com fita adesiva na prancheta? Não é isso não. Primeiro, é necessário observar o objeto a ser desenhado, pensar em uma escala na qual o objeto terá boa visibilidade técnica e, dependendo do tamanho do formato desejado, para começarmos a iniciar o desenho.
Aí agora sim, com todas essas informações, podemos iniciar nosso desenho. Lembrando que somente com a prática podemos ter maior perfeição nos desenhos. Por isso peço a vocês que pratiquem. Falando em papel, agora vamos ver os tipos de formato. O que é mesmo formato? Formato são folhas de dimensões padronizadas por norma e existem diversos tamanhos. Temos o formato A0, o formato A1, A3, o A4 e o A5. O formato A4 é muito confundido com a folha de papel ofício, que é bastante utilizada em impressões de provas, apostilas. Bom, mas vamos às dimensões dos formatos, de acordo com a norma BNT, a NBR 13142. Temos o formato A0 com as dimensões de 1188 por 841 milímetros, o formato A1 com 841 por 594 milímetros, o formato A2 com 594 por 420 milímetros, o A3 por 420 por 297 milímetros e por fim o A4, que é 297 por 210 milímetros. Para melhor entendimento, vamos ver os formatos na lousa. Bom, aqui nós temos o formato A0. O formato A0 ele é o maior formato de desenho atualmente. Ele é padronizado em qualquer local do mundo que você for ver um desenho técnico, vai ser essa mesma dimensão. Do formato A0, você partindo ele ao meio, aí você tem o formato A1. Se você pegar o formato A1 e partir ele ao meio, aí você tem o formato A2. Notaram a semelhança como eu parti o formato A1 ao meio? Partindo o formato A2 ao meio, você tem um formato A3. Partindo o formato A3 ao meio, você tem um formato A4. Ou seja, o formato A0, através dele é que é projetado os demais formatos. Então está aqui as dimensões, 841 e essa outra dimensão dele é o 1188. Aqui nós temos o formato A1, que tem as dimensões de 841 por 594. E aqui nós temos o A2 com 420 por 594. Observaram a diferença? Observaram a semelhança? Toda vez que eu pego um formato A0, que eu parti ele ao meio, eu pego esse formato, giro ele aqui, ó, e ele se torna um formato. Então, aqui seria o A0 e aqui seria o A1. E assim sucessivamente. Apenas o formato A4 que você pode usar ele nas duas posições. Você pode usar o A4 na posição vertical, ou você pode usar o A4 na posição horizontal. Ok? Aqui está a forma correta de se segurar um formato antes da dobra. Aqui só para exemplo nós temos o formato A3. Então, após conhecermos as dimensões dos formatos, temos que conhecer como identificá-los. Desenhar e não identificar, em caso de misturar os projetos, ficaria mais complicado de localizar. Para isso, que as normas existem, para facilitar a nossa vida. Então, desenhou, faça a legenda, identifique o projeto. Os formatos são identificados através de legenda, porém, profissionais da antiga, que como eu, aprendeu a desenhar na prancheta, costuma chamar a legenda de carimbo, mas vamos utilizar o termo correto da norma, que é legenda. As informações da legenda são padronizadas, de acordo com cada empresa. No entanto, existem algumas exigências da norma BNT. O local específico deve ser sempre no canto inferior direito do formato, a largura
deve ser seguida conforme padrão da norma. Já a altura da legenda pode ser variável de acordo com a necessidade do desenhista ou do escritório. Vamos voltar à lousa para maiores detalhes. Então, pessoal, está aqui a legenda. A legenda ela sempre deve ficar na parte inferior direita do desenho, do formato, ok? Ela deve seguir na norma, você deve seguir a largura dessa legenda, você não pode mexer nessa largura. Agora, a altura, ela pode ser variável. A altura, o conteúdo, aqui você pode aumentar essa legenda da forma da sua necessidade. Exceto a largura, você não pode mexer, ok? Aqui nós temos só um exemplo do famoso carimbo ou legenda, né? Que tem que ter o título do desenho, aqui a logo da empresa, tem que ter data, nome do desenhista, ou seja, tem uma série de informações aqui na legenda que tem que ser preenchida. Na próxima aula nós vamos abordar esse assunto da legenda com maiores detalhes, mas observando sempre que não podemos mexer na largura da legenda, ok? A altura a gente pode à vontade. Tem alguns escritórios de engenharia que você automaticamente já padroniza no escritório, deixar essa parte apenas para anotações técnicas. Então, o seu carimbo ele pode vir até aqui que não tem problema nenhum. Mas nessa largura, repetindo, não se mexe. Isso aqui é norma, ok? Bom, pessoal, procure adquirir os instrumentos, não precisa ser o de marcas famosas. Hoje existem produtos mais acessíveis na papelaria aí próximo da sua casa ou pela internet. Treinem em casa. Caso não conseguirem uma prancheta, treinem na mesa mesmo, convencional. Tentem iniciar alguns desenhos de objetos conforme o conteúdo da apostila. Treinar a habilidade de fixar o papel na prancheta. Treine o uso da escala. Prezados alunos e alunas, lembrem-se que o profissional que aprende desenho técnico à mão tem maior facilidade a utilizar ferramentas eletrônicas como softwares específicos de desenho. Para estudos futuros, após o curso técnico, é sugerido o estudo do software específico de desenho mais usual, que é o AutoCAD. Isso porque, na atualidade, com a rotina corrida e de cada vez mais existir urgência no desenvolvimento de desenhos, com tecnologia de transmissão de dados via internet, existem programas de desenho que substituem basicamente todos os instrumentos acima, exceto o papel, que até hoje é utilizado para plotar. Vamos só à lousa digital. Então, pessoal, mesmo vocês aprendendo todas as ferramentas que a gente mostrou, e até mais do que isso, existem nos programas de cálculo. Essa tela aqui, por exemplo, é a tela do AutoCAD. Então, tem todas as ferramentas, linha, retângulo, tudo que você viu aqui hoje na aula e ainda muito mais existe aqui nesse programa. Porém, se você aprender a usar esses instrumentos manualmente, quando você for usar a ferramenta eletrônica, você vai sair melhor, você vai ter mais sucesso. E aqui só para ilustrar para vocês a plotter, que após você fazer o desenho eletrônico aqui, você envia para cá e é feita a plotagem do seu projeto. Na próxima aula, estaremos aprofundando no conhecimento de desenho técnico voltado para projeto arquitetônico. Bons estudos e até a próxima aula.